Quero saudar a amada igreja, os irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Amados, para vivermos os nossos dias, para não temermos a morte, como foi falado, para louvarmos e adorarmos e engrandecermos o santo nome do nosso Deus, eu e você, como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, precisamos viver e contar os nossos dias com sabedoria. É de extrema e fundamental importância que nós não só aprendamos de Deus, mas vivamos essa sabedoria que vem do alto, e é sobre isso que nós falaremos nesta noite. Pela manhã também falamos no livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18, se os irmãos quiserem anotar e ler, hoje é outro texto agora à noite, mas ali Tiago fala dessa sabedoria e de vivermos e contarmos os nossos dias de forma sábia, mas com essa fé ativa e praticante, a sabedoria na prática, como que nós vivemos a nossa vida. No texto que eu quero convidar os irmãos a ler, antes do texto principal, se encontra no Salmo de número 90, versículo de número 12, um salmo escrito por Moisés, e neste versículo 12 do capítulo 90 vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E como nós podemos então viver em sabedoria, agora sim o texto que norteará a nossa mensagem, a mensagem de Deus para nós nesta noite, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos de 6 a 16. O tema da mensagem desta noite é a mente espiritual e a sabedoria de Deus. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, palavras do Senhor. A premissa então, meu irmão e minha irmã, começando de trás para frente, é justamente que eu e você, para contarmos os nossos dias com sabedoria, precisamos ter a mente de Cristo. Ou seja, pensar, organizar e viver a nossa vida da forma como Deus quer que vivamos. Mas estamos inseridos em dias e tempos em que o conhecimento humano se multiplica sobremaneira. Hoje nós temos diversas IAs que você faz uma simples pergunta ou algumas junções de palavras e ela já define todo um texto, monta todo um esquema, ou mostra uma foto. Às vezes você coloca lá a foto de um cachorro e um gato juntos, ela já cria, ou seja,
tudo está exponencializado quando nós falamos da sabedoria humana. Quando nós falamos dessas interlocuções, ou seja, quando somos bombardeados também com cursos, teorias, influencers, sempre a gente abre ali um Instagram, alguma rede social e está lá, 7 passos para alguma coisa, 5 passos para alcançar algum objetivo. Ou seja, especialistas de todas as formas, vendendo sabedoria, porém a sabedoria terrena. E quando nós lembramos o que foi dito pela manhã, na carta de Tiago, essa sabedoria, ela obviamente se contrapõe à de Deus, porque quando nós falamos da sabedoria humana, sim, nada contra a medicina e outras tantas coisas importantes que Deus proveu para que o homem conhecesse a fim de nos apoiar, mas tantas outras coisas, o homem usa a sua sabedoria para algo egoísta, ganancioso, ou para trapacear ou tirar o melhor proveito dessas situações. Mas como lemos aqui em 1 Coríntios, quando nós falamos da sabedoria que vem de Deus, ela não é descoberta por mim e por você. Pelo contrário, ela é nos dada pelo Santo Espírito de Deus. E aí muitos podem perguntar para mim, então, Rafa, como que nós podemos alcançar essa sabedoria? E o próprio texto, Paulo abre dizendo, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, ou seja, a sabedoria que vem de Deus, ela carece que eu e você também busquemos desenvolvê-la dia e noite constantemente. Mas, como então buscar e alcançar a sabedoria? Abra a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículos de número 5 até o 8º. Esse é o caminho para que nós possamos alcançar o termo que Paulo diz aqui, que experimentados na sabedoria, para vivermos o verdadeiro conhecimento e sabedoria que vem do Santo Espírito de Deus. Os irmãos e irmãs encontraram Tiago 1, de 5 a 8? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Não é para o colega do lado, não é para o irmão, a irmã, o vizinho, a vizinha. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Ou seja, o meu e o teu Deus não limita a sabedoria para nós. Pelo contrário, dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então cabe a mim e a você pedirmos com fé, em nada duvidando, de forma que temos a certeza que Deus concederá a sabedoria do alto que vem dos céus, com generosidade e sem reprovações. Feita essa introdução, meus irmãos, quero trabalhar 3 pontos no texto de 1 Coríntios com os irmãos. Primeiro ponto, a sabedoria de Deus, ela é oculta ao mundo. Ou seja, o versículo 6 vai dizer: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Ou seja, por melhor ou mais conhecimento que nós tenhamos no que tange a sabedoria terrena, de nada é comparado ou se pode comparar com a sabedoria que vem do alto céus. Paulo aqui então não está negando a sabedoria, meu irmão e minha irmã. Ele só está redefinindo-a. Ele nos diz que há uma sabedoria não acessível aos grandes deste mundo, porque ele mesmo segue dizendo que se os grandes do mundo daquela época tivessem entendido a sabedoria que vem de Deus, jamais teriam crucificado a Cristo Jesus, o meu e o teu Salvador. Mas revelou aos maduros, ou seja, aqueles que já nasceram de novo e andam no Espírito. Então eu e você, como filhos e filhas, servos e servas do Deus Altíssimo, precisamos ser e estar maduros e experimentados na fé, nascidos pelo Espírito, crendo que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, para que possamos viver os nossos dias com a sabedoria que vem dos altos céus.
O mundo, meu irmão e minha irmã, e vocês obviamente sabem muito bem disso, valorizam algo visível, imediato, lógico. Eu acho que os irmãos já devem ter sido impactados em aqui alguns vídeos das redes sociais, que o tema é assim, a matemática de Deus, né? E aí segue uma série de versículos, né, justamente fazendo esse contraponto que aonde para os olhos do mundo é ruim, para Deus é maravilhoso. Ou seja, enquanto o mundo valoriza uma série de outras coisas, como foi dito aqui há um pouco de tempo atrás na liturgia, né, sucesso, fama ou status, nós estamos com os nossos olhos, ou devemos focar os nossos olhos nas coisas espirituais, no que é eterno e que também é oculto aos olhos carnais. Os poderosos desse século, então, meus irmãos e irmãs, as forças que controlam e governam o mundo, crucificaram o Senhor da glória porque não o reconheceram. Essa é uma das distinções entre a sabedoria do homem e a sabedoria que vem de Deus, onde na sabedoria do homem busca-se o conforto próprio, o egoísmo ou outra série de coisas, mas não reconhece o principal, que é Cristo Jesus e o seu poder em nossas vidas. Imaginemos então, meu irmão e minha irmã, um músico tocando Bach para uma criança que nunca ouviu música clássica. Ela pode, e de certo vai achar estranho e até chato. Muitas vezes as crianças ouvem ali, né, essas músicas clássicas e falam, nossa, né, não encaixa. Assim também a sabedoria de Deus, meu irmão e minha irmã, soa como loucura para os que não têm ouvido espiritual. Calvino disse uma vez que a sabedoria de Deus é aos olhos dos ímpios um enigma sem sentido, mas para o Filho de Deus é a lâmpada que ilumina todo o caminho da vida. Ou seja, para os homens, para o século, é loucura um Cristo ressurreto, mas que foi crucificado na cruz, que para os romanos era a pena máxima e maior para um bandido e um ladrão, ou aquele que estava completamente contrário às coisas do reino de Roma, mas é na sabedoria, ou pela sabedoria de Deus, a cruz é vida em abundância para mim e para você. Porque foi nela que Cristo verteu o seu sangue, e não estando mais nela, mas sim à destra de Deus Pai, vive e reina para todo sempre, e na minha e na tua vida também. Amém? Romanos 11:33 vai completar também que ó profundidade da riqueza, do conhecimento e do saber de Deus. E Tiago 3,17 foi o texto que nós trabalhamos pela manhã, a sabedoria que vem lá do alto. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Tiago 3. Versículo 17, que diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que vem lá do alto e que eu e você devemos desenvolver nas nossas vidas, e que permeará não só as nossas decisões espirituais, mas também nos acompanhará nas decisões do dia a dia, no emprego, se troca ou não troca, ou quando a gente vai alcançar se compra uma casa ou não, um carro, enfim, quais são os desejos do nosso coração, colocando-os no altar do Senhor, sem dúvida nenhuma. Se for da vontade dele, ele nos concederá, mas nós passamos a pedir o que? Com sabedoria, e sabedoria é essa vinda dos altos céus. Não devemos então, meus irmãos, buscar orientação espiritual nas modas deste mundo. Nós devemos ser maduros na fé, crescendo no entendimento das Sagradas Escrituras, para ouvir a voz de Deus. E é importante aqui, eu gosto de frisar, porque quando nós fazemos contrapontos com o Antigo Testamento, onde a manifestação de Deus era feita de uma forma diferente, com a sarça pegando fogo, com outros sinais e maravilhas, ou quando nós vemos ali filmes e novelas que retratam os períodos bíblicos,
Nós achamos que para ouvir a voz de Deus, algo extremamente sobrenatural precisa acontecer, a terra se abrir, o mar se dividir ao meio. Mas quando eu e você estamos conectados com Deus, é no sussurro do vento, é numa leitura da palavra e é no mergulhar nas orações que nós encontramos o nosso Deus. Que nós podemos, como cantamos pela abertura, podemos abraçar, tocar e ver a Cristo Jesus através das suas sagradas escrituras e dos seus ensinos para nós. Mas precisamos que nós sejamos maduros na fé. Não há mais tempo, meu irmão e minha irmã, não há mais espaço para eu e você ficarmos titubeando com o pé, uma em cada canoa, brincando às vezes, ou se deixando levar por momentos onde nós afastamos o nosso olhar do alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus e passamos a olhar para outras coisas, ou às vezes reduzindo o passo, olhando para baixo, esquecendo de Deus. É esse tipo de sabedoria que Paulo entregou aos coríntios. Paulo também vai chamar a atenção deles em outra forma, dizendo: enquanto eu deveria estar alimentando vocês com alimento sólido, vocês ainda estão no leitinho, ou seja, como crianças espirituais. Mas nos versículos 9 e 13, seguindo aqui, então o primeiro ponto, nós falamos da sabedoria de Deus, que é oculta ao mundo, porém essa sabedoria só pode ser revelada a mim e a você pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Depois segue dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantas vezes não nos pegamos pensando nas coisas maravilhosas que Deus pode fazer por mim e por você, ou na vida com Cristo na Jerusalém celestial? Pois bem, meu irmão e minha irmã, por melhor que possa ser o nosso pensamento, olhar e visão para isso, o texto nos diz que nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram, ou ninguém penetrou, ou jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para nós. Se o que nós pensamos já é muito bom, é milhões de vezes melhor o que Deus tem para mim e para você. Então essa é a boa notícia. Deus revelou sua sabedoria a nós pelo Santo Espírito de Deus. O Espírito sonda as profundezas de Deus, ou seja, faz com que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E muitas vezes, não sei se acontece com os irmãos, quando a gente ganha alguma coisa de graça, a gente acaba não valorizando como deveria valorizar. Foi dado, foi de graça, a gente acaba deixando de lado. Ao passo que quando nós conquistamos com suor, às vezes até com um valor ali pesado, mas embora dado por nós pela graça de Cristo Jesus, não foi de graça, porque o sangue de Cristo foi vertido na cruz. Ou seja, eu e você devemos viver essa sabedoria, buscar essa sabedoria e caminhar dia a dia pela sabedoria de Deus. Podemos então, mais uma ilustração, visitar uma mina de ouro, olhar ao redor e não perceber nada de valor. Mas alguém, meu irmão e minha irmã, com equipamento adequado, vai lapidar aquelas rochas e encontrar esse ouro escondido. Essa semana, vendo essa questão da guerra, né, Israel e Irã, e aí as forças maiores ali, porque quando se envolve Israel e Irã, com certeza do lado do Irã está a China, está a Rússia, do lado de Israel os Estados Unidos. E naquela questão do tarifaço, do Trump lá, e aquela coisa toda que a gente está acompanhando, uma das coisas que o mundo todo tem medo, porque existem determinadas preciosidades, né, que somente os chineses têm os equipamentos corretos para poder extrair essas preciosidades das rochas encravadas na terra. Uma delas está nos nossos celulares e nas coisas mais comuns do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Se nós não mergulharmos e examinarmos pelos olhos do Santo Espírito de Deus as Sagradas Escrituras, podemos estar com uma preciosidade nas mãos, e estamos, mas não sabendo conduzi-la e manejá-la corretamente. Uma das orientações do apóstolo Paulo para Timóteo é que ele manejasse bem
a palavra da verdade, e um obreiro que não tivesse do que se envergonhar. Então é nessas profundezas que o Espírito, junto conosco, mergulha para nos mostrar as riquezas do Evangelho. João 14, 26, o Evangelho de João vai dizer que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Efésios 1, 17 e 18 também vai dizer que ilumina os olhos do nosso coração. Martin Lloyd-Jones comentou que não é o intelecto humano que descobre Deus, mas o Espírito de Deus que se revela aos humildes. E a pergunta que fica para mim e para você, antes de entrarmos no último ponto e finalizarmos nesta noite a ministração, é: temos buscado com essa intensidade, com esse fervor, como foi lido também aqui na liturgia, não queimava o nosso coração enquanto ele expunha as Sagradas Escrituras? Temos tido este calor no coração que vem do Santo Espírito de Deus? Não como algo momentâneo, como algo ali, está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Mas quando nós meditamos, oramos, somos ministrados por Deus no nosso íntimo e o nosso coração queima. Devemos orar antes de ler as Sagradas Escrituras, buscando o Espírito, pois sem ele não há entendimento verdadeiro nem fé autêntica. É semelhante como a oração que foi feita por mim nesse momento. Se não tiver o Espírito de Deus nos conduzindo, vão ser palavras da nossa própria boca e que vão soar muitas vezes sem sentido nenhum. Mas o Espírito Santo que está no nosso meio, para a honra e glória do nosso Deus, age não só no meu falar, mas também no entendimento de todos, como homens e mulheres sábios. E por fim, o homem espiritual sabe discernir, enquanto o homem natural rejeita. E aqui é um ponto importante, pois falávamos de manhã também sobre esse contraste, que muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque a gente pode vir a ser ou voltar a se tornar esse homem natural, rejeitando as coisas de Deus, não dando a devida atenção. Tanto é que Cristo e as Sagradas Escrituras nos orientam que no final dos dias haverá o quê? Apostasia, um esfriamento. Muitos abandonarão a fé, mas eu e você com certeza não, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Mas devemos tomar cuidado, porque o homem natural é aquele que vive com base em sua razão ou emoções, não entende as coisas do Espírito. Se nós olharmos, volte os seus olhos novamente para o texto de Tiago 3, como é importante nós sermos também orientados por esse texto. Os versículos de 13 a 15 vão dizer assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ou seja, é no nosso dia a dia, é como vivemos as nossas vidas, que nós mostramos a sabedoria de Deus em nós. Agora o versículo 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, só olha para os seus próprios interesses numa forma resumida, porque senão a gente teria que falar novamente o que foi dito lá na escola dominical hoje pela manhã. Ou seja, quem vive, que é o homem natural, vive somente pelas suas emoções e razões, não entende as coisas do Espírito. Já o homem espiritual é justamente o contrário, porque eu e você fomos regenerados pelo Espírito Santo, e a partir desse novo nascimento, nós somos então, aprendemos então a discernir todas as coisas. Esse homem tem o que Paulo chama de a mente de Cristo, como finaliza no versículo ali 16, ou seja, nós pensamos, amamos, andamos e agimos como Cristo ama, anda, age e faz. É fácil? É claro que não. Mas é extremamente importante que eu e você busquemos esta sabedoria nesse nível e grau de intimidade com o nosso Deus. João 3,6 vai dizer que o que é nascido da carne é carne, mas os nascidos de Espírito são do Espírito. E Romanos 8, de 5 a 9, vai dizer: os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que são do Espírito estão inclinados para as coisas do Espírito.
Para finalizar, amados, Herman Bavinck afirmou que a regeneração não apenas muda o coração, mas também a mente. Ela introduz o crente em uma nova realidade espiritual, onde tudo é discernido sob a luz do Espírito. Ou seja, para finalizar, eu e você precisamos, como um carro precisa de um combustível, assim como a corça suspira pelas águas, nós precisamos viver, andar e caminhar sob a sabedoria que vem lá do alto. Temos a mente de Cristo? Julgamos as coisas espiritualmente ou ainda segundo aos valores da cultura ao qual estamos inseridos? Que de uma vez por todas, eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos ter e viver a mente de Cristo. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.